Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Wavecast, esse canal que está crescendo muito e pode crescer ainda mais. E antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Um ótimo vídeo. Fala, gente, que bom ter você aqui em mais um episódio do Wavecast. Estou muito feliz em te receber aqui. Toda vez que você chega nesse espaço aqui para ter novos conteúdos, para ouvir novas histórias, meu coração ele se alegra muito porque você é uma pessoa muito importante e fundamental para tudo isso daqui. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Barbosa, o anfitrião aqui do Wavecast, e já quero te deixar um convite caloroso para que você se inscreva no canal, ative aí as notificações, para que cada dia mais você esteja perto da gente. E hoje, uma convidada muito especial, segunda vez já aqui no Wavecast. Estamos com ela, que hoje vai contar um pouco da sua história, do seu testemunho, das suas composições, como que nascem as composições, quais que são as inspirações que vêm para ela escrever e ser usada aí nesse dom que poucas pessoas têm, né? Eu queria ter esse dom aí, mas muito difícil. Então, hoje a gente está com ela aqui, gente, mais uma vez, então, hoje aqui no Wavecast, nossa amiga, a Rita Sequinel. Rita, quero te perguntar aí qual que o que você se sente, como você se sente hoje estando aqui, né, nesse episódio do Wavecast, estando mais uma vez aí para contar teu testemunho, contar a tua história. Como você está se sentindo hoje, estar participando aí desse episódio? Primeiramente, boa tarde, paz do Senhor a todos que estão assistindo. Então, estou muito feliz em estar aqui novamente, pela segunda vez, né? E creio, assim, que Deus marcou, né, esse momento, já estava nos planos dele. Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como iniciar as minhas composições, como tu já falou anteriormente, e que as pessoas que ouçam, que venham ouvir, sejam muito edificadas. Amém. Então vamos começar do começo. Rita, como que a música entrou na tua vida? Como que ela se iniciou de uma forma inesperada? Era algo que você sempre sonhou? Você tem familiares que vivem nesse universo musical? Como que a música começou fazendo parte da tua vida? Como que ela entrou na tua vida? Conta pra gente. Eu fazia aula de canto, né? Já cantava assim na igreja, mas não imaginava assim que um dia eu iria compor. Até tinha o desejo assim no coração, né, de compor, mas não estava assim, não tinha noção do que Deus iria fazer, né? Sim. E iniciou assim com eu tive um pastor, né, que foi na minha casa e falou que eu ia começar a escrever, que eu tinha arte nas mãos e ia começar a escrever. E também me falou que eu tinha um trauma de infância, que Deus queria curar e queria usar a minha vida. No início, assim, eu achei que fosse um livro, né? Porque eu tinha vontade de escrever um livro, Sim, contando algumas coisas que Deus fez na minha vida, nessa trajetória aí de 5, 6 anos, mais ou menos, né? Que eu estou na igreja há uns 6 anos. Aí, depois eu voltei a falar com ele, ele me falou, mas tem coisas que Deus vai revelar só para você, porque eu comecei, até tentei escrever o livro assim, mas não fluiu muito, sim, né? Então eu estava me preparando para ir um evento chamado Códigos Secretos, que era um evento da igreja de 3 dias. Uhum. Inclusive eu pensei em um dia de evento, né? Mas foi algo assim tão maravilhoso, sobrenatural mesmo de Sim. Deus, que eu acabei indo os 3 dias. E a primeira composição, eu estava em casa, eles estavam preparando o ambiente, consagrando o ambiente, né? Que teria esse evento no outro dia. E aí, dando aula de pilates, uma das alunas já tinha desmarcado, a outra acabou desmarcando em cima do horário. Sim. Aí eu pensei em treinar alguns novos exercícios para passar, né, para os alunos. Mas eu senti, assim, algo muito forte de Deus, né? A presença mesmo. E sentei diante da minha mesa lá e comecei a ler a Bíblia, orar. Fiquei ali um tempo, né, Sim. na presença de Deus. E depois eu comecei a mexer no Instagram, né? Sigo ali vários pastores, pregadores, cantores. Sim. E até eu nunca tinha ouvido essa música e nem conhecia esse cantor,
que é o Jeff Santos. Sim. O título da canção é Como Será o Amanhã. E aquela canção ali, naquele louvor, tocou tão fundo no meu coração que eu comecei a compor a primeira música, canção. né? Primeiro louvor. Foi uma inspiração. Foi uma inspiração divina, assim, né? Foi algo... E eu me inspirei também, né? Na música Sim. dele, né? Na Eu mensagem, comecei, né? Na mensagem, isso, na mensagem. Amém. Na mensagem que... Assim, o que chamou muito a minha atenção é que falava: o meu amanhã não pertence a mim, eu sei. E eu comecei a pensar nisso, né? Aquilo Sim. começou a tocar o meu coração, né? Que a gente sabe que o amanhã não pertence a nós e a gente às vezes se preocupa Verdade. tanto com o amanhã, né? Sim. E já está nas mãos de Deus e Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, eu comecei a meditar nessa frase, na verdade, e dali surgiu o primeiro louvor. Sim. Assim, todo rabiscado, um pouco eu fechava os olhos entreabertos. Aí até mandei para minha professora em seguida, né? Que eu tenho aula de canto com a Karine Matos. Sim. Aí mandei ali para ela. E no outro dia, no evento, inclusive eles falaram que algumas pessoas sentiram a presença do Espírito Santo em casa, né? Olha só. Enquanto eles preparavam o ambiente. E tinha testemunho para contar. Mas naquele dia eu não contei o testemunho. Porque Sim. eu não estava preparada, ainda era tudo muito novo, né? Era difícil falar sobre Sim. isso, né? Aí já compus uma outra no outro dia. Olha aí. Foi fluindo. E naquela semana eu escrevi tanto assim, só que era muito... Hoje já é uma maneira diferente de compor. Sim. Porque no início, olha, que a Karine processo, passava trabalho né? para... Ela me ajudava ali, né? A questão melódica, colocar Sim. melodia, parte instrumental, porque eu não domino, assim, um instrumento, né? E só toco um pouquinho teclado, mas não a ponto, assim, de conseguir compor as melodias, né? Foi algo sobrenatural de Deus, assim, quando eu senti a presença de Deus naquele evento, foi algo assim que eu fui levada lá pra frente também. Sim. Quando eles chamaram pra orar, parece que eu não senti os pés, assim. E, inclusive, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Foi algo, assim, sobrenatural de Deus. Não tem Sim. explicação, sabe? Porque quando esse pastor falou que existia um trauma de infância, eu, dali acho, uns dias, não lembro quanto tempo, eu passei a ter alguns sonhos. Porque Deus revela através de sonhos, através de uma palavra, através de alguém que vem e te fala alguma coisa, só que nós Sim. temos que estar atentos, né, aos sinais dele. E aí eu comecei a ter alguns sonhos, aí eu percebi que realmente existia um trauma. Olha E só. aí Deus começou a tratar, trabalhar e também procurei ajuda psicológica, né, para ressignificar, como os psicólogos falam muito Sim. nisso, né, dar um novo significado a tudo isso, né, deixar isso para trás, claro. Foi bem difícil e incrível, assim, né? Algo sobrenatural que no mesmo instante ali, na mesma fase que eu estava tratando o trauma, Deus me deu as composições. Veio tudo junto. Olha só. Um processo, A profecia se cumpriu junto, assim, né? sabe? Sim. Porque, nossa, foi algo sobrenatural, assim. Sim. Quando eu fui lá para frente, no evento, como eu citei, eu via um manto... Depois de um tempo que eu estava ali, na presença de Deus, foi algo muito forte, e eu via um manto azul balançando assim sobre a minha cabeça, sabe? De olhos fechados. Mas eu via um manto azul. Sim. Azul, por vezes mais claro, mais escuro, assim, algo assim Sim. que não tem explicação, sobrenatural mesmo. E assim eu recebi as composições como um presente de Deus. Porque assim, fiquei muito feliz, eu valorizo muito assim o que Deus me entregou, tento honrá-lo, né? Sim. Procuro honrá-lo. Claro que, como nós estávamos falando antes, todo mundo erra, né? A gente não é espiritual o dia todo, a gente é carnal também, né? Não Sim. tem como... Tem momentos que a gente, às vezes, deixa a nossa carne, os nossos desejos, aquilo que nós pensamos, Sim. né? Tomar uma certa proporção que não deve também, mas, assim, então... Foi algo sobrenatural e... espiritual mesmo, da parte de Deus. E você me perguntou ali também a respeito se alguém da minha família, né, tinha relação com a música. Na família do meu pai, assim, até tinha algumas pessoas que tocavam. Só uma pessoa que toca profissionalmente. Sim. Até ele mora agora em Maringá, no Paraná. Era de um conjunto, né, que a gente chama assim, de uma banda.
Eu acho que mais assim, gaúcha, músicas. Eu não sei se só gaúcha, mas enfim, Sim. mais na música secular, né? Profissional, somente esse, mas várias pessoas tocavam violão, cantavam, assim, mas não profissionalmente. E eu Sim, nunca tive muita familiaridade, assim, com a música. sim. É bem recente. A gente sempre fala que nós temos dois ouvidos, né? Tem ouvido de músico e ouvido de ouvinte, né? Todos somos ouvintes, mas sempre a música sempre desperta algo na gente, né? Sim. E Rita, eu ia te perguntar, o que te levou a compor, né? As suas músicas, elas, tipo, já tinha me mostrado algumas, né? Até a outra vez que você esteve aqui, Sim. você cantou um pedaço de uma, já já ela vai cantar, gente, fica tranquilo, porque a Rita ela é cantora também. Mas eu queria te pedir assim, tuas músicas ela carregam uma mensagem, né? Que é aquilo que a gente sempre fala assim, a gente precisa trazer algo da parte de Deus para poder tocar as pessoas, né? Não tem Sim. outra forma. Então, as suas canções, né? Que você me mostrou, de algumas que a gente conversou, elas trazem uma mensagem, né? Uma mensagem, além de ser uma inspiração divina, né? Tipo, sendo instruída ali pelo Espírito Santo. Como você, tipo, canta também. Como que foi, tipo, essa transição, assim, tipo, eu gosto de cantar e vou começar a compor, assim, é algo que foi natural, eu canto, vou começar através dessas profecias, né, enfim, do dom que Deus, que é nítido, né, claro que Deus derramou sobre você, Sim. mas como que foi essa transição, assim, tipo, eu vou escrever, vai ser tranquilo, houve um peso, assim, falei, meu Deus, que muita responsabilidade que a gente sabe que tem, né, Sim, claro, claro. mas como que foi, assim, pra ti? Não sei se dá para chamar de transição, né, tipo assim, eu canto, Deus está me dando algo, eu vou compor. Falei, pô, você se sentiu assim, mas eu? Sentiu incapaz? Não, vou fazer porque eu canto, vai ser mais fácil. Embora eu vou confiar em Deus, Ele vai me dar, eu só vou escrever. Conta pra gente, assim, o que você sentiu nessa transição, assim, tipo, é fácil, é uma responsabilidade muito grande, como que foi pra ti, assim? Olha, foi algo assim bem natural, porque como veio de Deus, eu senti algo muito forte, então eu nem pensei muito, sabe? Eu vinha a inspiração e eu ia escrevendo, inclusive na Sim, primeira semana, como eu te falei, eu escrevia muita coisa, muito, muito. Acho que tinha muita coisa aqui dentro para, né? E sim, acabei assim, eu escrevi às vezes, comecei no papel, às vezes também agora eu faço no celular, né? Mas eram páginas assim, tinha que tirar algo dali para sim, fazer, né? Para criar ali as estrofes, né? Mas na primeira semana, inclusive, eu dizia para Deus assim, porque algumas ainda estão lá no papel, porque depois vieram muitas e você vai sim, deixando algumas para depois, é muita coisa assim, então você acaba gostando mais de algumas, vendo, sentindo mais aquela como algo muito maravilhoso de Deus e acaba pegando aquela primeiro, então tem algumas que ainda estão lá que eu nem peguei, das primeiras, para ter sim. ideia. E aí também houve algo assim que me impactou porque eu dizia assim para Deus, eu dizia, Senhor, mas como? Eu já tenho, isso aqui já dá um CD, eu falava para Deus, né? Tá tudo Assim, pronto. nas primeiras semanas, porque ali tinha umas 8, eu pensava, nossa, isso aqui já é, né? E como Deus ouve, né? Como Deus ouve, porque assim, e Ele testifica. Isso é Fato, real, sim. é. Porque aí teve um irmão da igreja que ficou bastante tempo afastado, assim, ele estava em outra cidade. Uhum. Ele ficou acho que uns 2 meses fora. E aí, quando ele voltou, ele foi dar um testemunho falando sobre pessoas que ele ajudou nesse local que ele estava, pessoas que se converteram, se renderam a Cristo, né? Uhum. E no final ele apontou para mim e falou: Irmã, e Deus manda te dizer que o teu CD já está pronto. Eu tremia, né? Eu tremia, tremia, só tremia. Aí quase ninguém sabia, porque fazia assim, acho que mais ou menos um mês que eu estava compondo. Uhum. E aí só a pastora da igreja, né, que sabia, minha Sim, família e a Karine. Então, poucas pessoas sabiam. sim, E aí eu fiquei impactada com aquilo, né? Aí eu dei o testemunho lá diante da igreja. Em seguida ali eu falei, né, sim. que realmente, né, Deus me deu, estava compondo. Então, Deus é maravilhoso e ele, Amém. né, para aqueles que têm pouca fé, então, eu quero dizer que
realmente ele ouve tudo aquilo que a gente fala, o que a gente não fala, ouve o nosso coração, sabe de todas as coisas, né? Inclusive eu coloquei em uma das minhas composições ali também um versículo do Salmo 139, né, que diz que antes que a palavra chegue à nossa língua, ele já conhece, né? Sim. Que está lá no Salmo 139, porque realmente, Isso é muito forte. quando nós pensamos, ele já sabe antes de nós pensarmos, né? Então, e inclusive é um salmo que desde criança eu leio. Tinha uns 11 anos, eu acho, esse salmo chamou muito a minha atenção. É mesmo? Sim, eu gostava de ler sempre ele, sempre, porque fala ali, né, que desde que você acorda, fala muita coisa Sim. linda ali, né? Que Deus sabe tudo de nós. Então, eu não lembro do salmo todo, Sim. mas enfim, é maravilhoso, assim, e já chamava muito a minha atenção esse salmo, assim, sempre. Sim. E agora ele está lá, né? Numa das minhas composições, um versículo desse salmo que eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Olha aí só. Coisas que só Deus faz, né? Só Deus. Sabe que eu sempre falei também para Deus que a gente produzia muita gente aqui e tal, e eu nunca tive esse dom de compor, né? E aí a primeira canção que Deus me deu foi em sonho. Eu acordei um dia de madrugada, como se eu estivesse gravando no estúdio. Aí quando eu acordei, eu estava com aquela melodia ainda fresca na cabeça, enfim. Aí eu vim pro estúdio, eram umas 4 horas da manhã, e comecei a escrever aquele trecho. E naquela mesma noite, quando eu estava terminando de compor ali, escrever, o Senhor começou a ministrar e a música saiu do início ao fim, tipo, início, ponte, pré-refrão, refrão. E aí eu falei, nossa Deus, mas como se fosse algo que eu soubesse fazer. Foi tudo muito fácil, muito simples, só que eu sempre falava para os clientes, falei, eu admiro muito esse dom de compor e tal, e tem que ter talento, né? Sempre dizia assim. E aí esse dia eu fui agradecendo a Deus e tal, e falando, nossa Deus, mas como? E aí o Espírito Santo me falou para mim, disse, tu sempre falou para os outros que tu não tinha esse dom, que tu não seria capaz de fazer, mas tu nunca parou para me ouvir em relação a isso. E esse dia Deus me deu num sonho. Eu estava gravando a minha música, e quando eu acordei, aquela melodia ainda estava na minha mente, assim, eu falei, opa, Deus está me dando algo. E aí eu vim para a gravadora, comecei a gravar a guia e tal, e o Espírito Santo continuou ministrando. Eu sei que em questão de, acho que 1 hora, eu gravei toda a música, toda a guia dela. Já, aqui vai ser o início, introdução, refrão, pré, tudo. E foi extraordinário, assim, algo que para mim foi um divisor de águas, né? E dessa composição já saíram outras. Tem outras que já foram lançadas, até a semana passada lancei mais uma. Agora estou com esse projeto que eu estava te comentando. Sim. É algo assim, sobrenatural, né? Aquilo que eu sempre digo, Provérbios 16:3, né? Coloca todos os teus sonhos nas mãos do Senhor, que em todos eles você será bem sucedido. Não tem exceção, né? De falar assim, algumas coisas. Não, o Senhor ele fala, em todos eles você será bem sucedido. Então é algo que é esse projeto que a gente está, né, esse ano, que vai acontecer. E mais tudo pela misericórdia dele, porque a gente muitas vezes se sente incapaz, né? De fazer, enfim, de falar, Deus, não tem como, não tem recurso para fazer isso, não tem as pessoas certas. E o Senhor ele vai colocando, vai trazendo as pessoas, falar, meu Deus, só pode ser aquela frase, só pode ser Deus, não tem como, né? Não tem outra explicação, né? E Rita, a gente sabe que carregar essa mensagem, né? A música gospel que se titulou hoje, né, no mercado, tem um peso, além, claro, de espiritual, é um peso, é algo muito forte, né, de carregar isso, assim, de transmitir isso, de ter aquela inspiração divina, né, colocar num papel, transmitir através de melodias, produzir algo. Existe todo um processo, né, mas existe um peso muito grande, assim. Tu sente isso, tipo assim, tudo bem, é algo, compor para mim é natural, né? Uma inspiração, o Espírito Santo ministra, eu escrevo. Quero saber também dentro disso como que surge assim as composições, né? Até outra vez a gente estava conversando sobre isso. Tipo assim, é algo que é um momento que tu cria, primeiro eu vou orar, depois eu vou sentar lá, vou pegar meu teclado, eu vou ouvir alguma coisa, daí vou sentar, vou esperar o Senhor falar comigo, ou estou no carro dirigindo, vi o passarinho lá e Deus ministrou algo, virou música. Como que é isso para ti, assim? Como que é compor? Como que surge assim as composições?
São trechos, nasce do início ao fim, as letras, como que acontecem assim para ti? Normalmente do início ao fim. Como eu te falei no início, eram enormes, não tinha como colocar tudo aquilo em uma música só, né? Enfim. Mas depois foi ficando assim, vai aperfeiçoando, né? Agora, normalmente, sempre do início ao fim, desde o início, né? Só que agora já, como você falou, vem certinho ali as estrofes, refrão, pré-refrão, ponte. Uma, inclusive, eu compus em um evento também, que eu estava em um evento em Curitiba, com o profeta Vinícius Iracete, que Sim. eu sigo ele ali, acompanho as orações. Aí, lá durante o evento, também veio pronto, assim, sabe? Aí, na segunda-feira, já colocamos melodia, ficou linda, assim, mas não tenho nada gravado dela, nem voz guia, né? Na minha voz não tem nada, né? Como eu te falei ainda. Mas esse ano a gente pretende, né? Trabalhar para fazer um audiovisual, alguma coisa assim. Mas é algo assim sobrenatural de Deus, né? Quando vem, assim, depende do momento, né? Muitas vezes eu tô ali em oração, vem algo, eu começo a compor. Às vezes eu tô ouvindo uma pregação, às vezes é uma palavra, às vezes uma frase, como aquela primeira que eu te falei, aquela frase me chamou muita atenção, assim, e Deus começou a ministrar no meu coração. Então, são várias formas, sabe? Sim. Não tem, assim, algo específico. Mas uma delas até eu estava fazendo um propósito com o profeta Vinícius Iracete, de 7 domingos ou 4 domingos. Isso faz algum tempo já faz mais de ano. E eu acabei compondo a música agora em setembro, mais ou menos. O propósito chamava-se Senhor, ouve o meu coração. Deus realmente ouve o nosso coração. Foi algo assim sobrenatural também. Sim. Então, cada uma tem uma história, na verdade, né? Mas, assim, não tem uma maneira específica, assim, uma forma, uma fórmula, né? Sim. Assim, o desafio para mim é cantar, sabe? Porque é muita técnica, né? É muita... Aí, tô trabalhando para isso, né? Para esse ano gravar algumas. Aí vamos ver se a gente fecha aí alguma coisa esse ano para um audiovisual, alguma coisa assim. E, inclusive essa aí que chama-se Ele Ouve o Teu Silêncio, ela começa assim: aquilo que você não falou, aquilo que você não expressou, aquilo que os teus lábios não pronunciaram, aquilo que você carrega em teu coração, Deus ouviu e Ele já tem a solução. Creia no poder de Deus. Ele ouve os gemidos do teu coração. Daí começa o refrão, ele ouve o teu silêncio. Foi algo assim que eu comecei a meditar naquilo que Deus fez. Então, muitas são experiências com Deus, momentos assim que eu vivi com Deus, né? Que eu coloco nas minhas composições. Sim. Benção demais. E tem alguma composição que já foi gravado por algum artista, algum cantor conhecido, ou alguém no convívio, no meio assim? Não, nenhum. Das suas canções? Não, até o ano passado estava conversando ali com um cantor. Ele até ministra em uma igreja, ministro de louvor, e também já gravou, acho que ele gravou uma música. Aí ele estava interessado em uma das músicas, em uma das composições, né? Sim. Aí um outro de Santa Maria também, a gente ficou de voltar a conversar esse ano, né? Vamos ver aí o que acontece. Mas tem algumas guias já feitas, né? Sim, sim. Tem algumas guias. E tem dessas composições, de todas elas, né, que você tem, tem alguma que você fala, não, essa aqui é a minha preferida? Se é uma música que já faz muito tempo que você compôs, se é recente, acho que sempre tem, né? Tipo assim, não, essa aqui, claro, todas são inspiração de Deus, mas fala, nossa, essa aqui, tipo, quando eu leio, quando eu vejo ela, assim... Tem uma que, sim, várias, assim, né? Mas Sentir o Teu Toque, é uma que eu compus final do ano passado, nem lembro exatamente a época ali, mas foi mais pro final do ano. Inclusive, essa eu
pretendo gravar esse ano, né? E eu estava pensando em parar naquele momento, não parar de compor. Sim. Mas assim, não estava pensando em parar de cantar, sabe? Porque é muita técnica, é respiração, é tudo ao mesmo tempo, sabe? É o ritmo. Então, assim, compor para mim é fácil porque foi um dom natural que Deus me deu, assim. Mas cantar já exige um pouco mais, assim. Então, e o tempo, né? A gente não tem tanto tempo, porque é família, é trabalho, são muitas coisas, né? Aí eu estava pensando em parar. Aí Deus me deu essa composição. Na verdade, eu fui colocando o que eu estava sentindo, né? E foi uma ministração assim, para ti mesmo. Foi. Essa fala muito comigo. Essa literalmente pregou em você primeiro. Primeiramente é pra gente, né? A palavra sempre primeiro vai tocar o nosso coração, né? Então, e cada vez que eu ouço ou canto ela, realmente ela fala muito comigo, sabe? Como eu digo, né? As pessoas às vezes falam assim, Thiago, você ministra sempre as mesmas canções. Eu falo, eu só consigo ministrar aquilo que eu fui ministrado primeiro. Para entender o que a música tá transmitindo, que esse é o intuito, né? Esse é o caminho do louvor, né? Quando a gente fala em louvor, adoração, enfim. Aí eu sempre digo, eu consigo ministrar algo que eu fui ministrado para mim conseguir reportar aquilo que tocou em mim primeiro, né? Aquilo que a mensagem que eu fui pregado primeiro. E voltando a essa música aí, canta um pedacinho dela para nós? Pra gente conhecer? Vamos lá, vamos tomar uma aguinha aqui. Tá, vamos lá então. Eu só quero sentir tua presença nos dias mais difíceis. Não se afaste de mim, me carregue em teus braços. Às vezes é difícil prosseguir e eu penso em desistir. Mas eu sei que estás aqui em meio às ondas turbulentas. Eu quero sentir o teu toque, suave como a brisa. Quando aflito estou, teu amor me consola. Teu amor me sustenta de pé. Tua voz suave me diz, descansa, e então me traz paz, pois eu sei e confio. Está cuidando de tudo e acontecerá no teu tempo. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente. Em tuas mãos estou. És o meu Deus. Uau, olha só. É essa que eu pretendo gravar, mas estou tentando aí Tem aperfeiçoar a guia dela ela. já ou não? Tem a guia. Na voz de uma moça ali que eu não sei quem é, sabe? Porque quem fez essa guia para mim foi o Rafa, então eu conheço ele. Não conheço ele pessoalmente, né? Ele é de Sorocaba e ele faz algumas guias lá para mim. Ele é do Faça Sua Música. Até tem o Instagram dele, que chama-se Faça Sua Música. E ele trabalha com voz guia, gravações, enfim. Aí ele faz para mim, mas eu não conheço a cantora, né? Então. Entendi. É muito bonita o a Anderson música. Pontes também já fez As Bênçãos, foi ele que criou ali toda a melodia, né? Legal. Que ficou assim linda também. Essa foi uma composição que eu estava assim conversando com a minha irmã, então cada uma tem uma história, né? Sim. E a minha irmã vinha orando assim para vender uma casa já há 6 anos, mais ou menos uns 6 anos, sabe? Ela queria mudar de cidade, voltar para a Serra, né? Família toda ali. Ela morava em Termas do Gravatal,
Mas estava difícil, assim, para vender. Sempre surgia um empecilho, alguma coisa, e não conseguia. Aí nós conversando por telefone. Aí eu falei para ela, eu senti algo assim muito forte de Deus, que ela ia vender. Eu disse para ela que as bênçãos que ela esperava, que ela vinha orando, esperando, Sim. estavam chegando, né? E aí ela começa a letra, né? Já posso ouvir as bênçãos que estão vindo por aí. Sim. Aí, em seguida, foi muito rápido. Essa acho que foram uns 10 minutos para compor, sabe? Eu parei de falar com ela, escrevi ali no celular, mandei para ela e disse, ó, vai virar música. Vai dar música, Vai Zé. dar música. E ficou linda, assim. Sim. É muito bonita mesmo. E Rita, quanto tempo faz que tu tá nessa caminhada, assim, com Cristo, desde a tua conversão? O que te levou a palavra diz, né, que a gente vai por amor ou pela dor. Normalmente é pela dor, né? É. Mas cada um tem sua história. Sim. O que te levou? Conta um pouquinho pra nós, assim, tipo... Essa é a parte mais difícil. Como que foi conhecer o amor de Jesus? Então, foi pela dor mesmo. Pela dor? A maioria é pela dor, né? Assim, eu senti um chamado antes, né? Senti, mas fui um pouco resistente, a família muito resistente, muito religiosa, como a gente diz, né? Muito religiosa, porque às vezes é apenas uma religiosidade, Sim. porque não são placas, né? A gente não deve defender placa. Exatamente. Inclusive, eu não estou aqui para defender uma placa de igreja, de nenhuma. Porque, na verdade, a gente está aqui para defender quem ele é. A igreja é Cristo, É dele, por ele, e para ele são todas as coisas, né? Então, foi um pouco difícil o caminho, assim, para chegar aqui, foi árduo. Sim. Inclusive, tem uma outra letra ali que eu falo desse caminho, né? Não exatamente contando ali a minha história, mas falando que o caminho é árduo, é difícil, né? E, assim, que os meus pés não vacilem, porque para voltar é bem mais difícil. Eu falo um pouquinho sobre isso, né? Porque foi difícil, foi muito difícil. Sim. A gente passou por muitas coisas para chegar até aqui, né? Então, é bem difícil. Jesus, ele disse, né, que no mundo tereis aflições, né? Às vezes a gente pensa, não, vai para a igreja, né? Vai para Cristo que vai ser tudo certo. É que nem eu digo assim, a diferença é você passar as dificuldades sem Cristo e passar as dificuldades com Cristo. Porque é Ele quem nos sustenta, né? Ele quem nos dá a direção. Sem Quando dúvida. a Bíblia fala em Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aquilo que eu sempre falo. Tá difícil? Corre para o esconderijo. Tá passando alguma dificuldade? Corre para o esconderijo. E quem não tem Jesus, corre para onde? Aí a gente vai, confia no próprio braço. Onde né? vem o desespero Compartilha que eu falo com pessoas nessa às vezes música, erradas. que vem o desespero, né? É, E daí, às vezes a gente se pergunta, até nesse outro louvor eu coloquei, aonde está Deus? Porque daí a gente fica naquela, sim, né? E quando a gente não sente essa presença, né? A sim. gente se pergunta. E nesse processo das composições, assim, a gente sempre tem alguns empecilhos, né? Que o Sim. mundo espiritual, ele existe, ele é real. Sim. Teve algo que tipo, te marcou, assim, tava num processo das composições, quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi difícil, né? A gente sempre passa os desertos, as batalhas, né? Sem dúvida. Teve algum fato, assim, que, tipo, que nesse processo, assim, falando como Rita compositora, né? Como Sim. cantora compositora, teve algum fato que tu disse assim, nossa, isso aqui eu achei que não ia passar, sozinha não ia conseguir. Foi mais nessa fase aí mesmo, até conhecer a Cristo, entrar na igreja, Sim. né? Essa foi a fase assim mais difícil. Depois das composições, claro que vem algumas lutas também, mas nem se compara, sabe? Sim. A fase mais difícil foi essa, como eu te falei, né? Que eu já tinha ouvido assim um chamado, né? A minha irmã, uma das minhas irmãs, né? Já tinha se batizado, né? Estava nesse caminho. E ela me deu também alguns louvores lá, me deu um pendrive com alguns louvores gravados e aquilo já foi tocando muito forte no meu coração, sabe? Sim. Aí eu sempre fazendo exercício, eu lembro que eu já fazia esteira ouvindo louvor. Olha só. Isso antes de eu mudar para a cidade, que a gente morou 22 anos, fazenda, né, interior, assim. Ainda continuamos os trabalhos por lá, mas depois a gente mudou para a cidade. E aí, estando ali, eu não tinha gostado muito dessa mudança, sabe? Não estava me adaptando muito. Aí teve um dia que eu fui numa igreja perto da minha casa ali. Os louvores chamaram muito a minha atenção. Aí eu voltei, falei para o meu esposo, eu acho que eu quero esse caminho assim, né? Eu
me sinto bem. Eu acho Sim. que é o meu lugar, assim, de certa forma, Deus já estava chamando, né? Uhum. E aí, como te falei, família toda muito religiosa, né? É difícil, assim, tu É a parte mudar mais difícil. de uma hora para outra, Sim. né? E aí acabei não ouvindo esse chamado, mas eu fui em uma outra igreja também, que é a que eu estou frequentando agora. Na época também eu estive lá. Aí não fiquei, né? Sim. Então foi bem difícil esse caminho, mas assim, aí vieram muitas lutas, então assim, quando a gente não ouve, que a gente tem esse chamado e a gente não ouve, olha, a batalha é muito É. grande. Aí a gente passou por coisas muito difíceis mesmo, Sim. situações bem difíceis que eu creio hoje que eu não entendia no início, né? Assim, a gente sempre se pergunta o porquê, né? Fica confuso, é um momento assim Sim. de confusão, né? Causa uma confusão na nossa cabeça, né? Mas hoje eu sei que foi permissão de Deus, né? Porque quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então aí teve que passar, né? Tivemos que passar por esse processo de dor para. E aí onde que a gente recebeu esse auxílio? Na igreja. Sim. Na igreja, através da igreja a gente conheceu, né? Passou a ter intimidade com Deus, porque não existia isso. Conheci muita coisa ali, né? Propósito, jejum, oração, orar na madrugada. Eu nem sabia o que era isso, né? Sim. Porque a igreja que eu frequentava se fazia jejum na Sexta-feira Santa apenas. Era algo assim muito superficial, Sim. realmente, muito superficial, que não era o suficiente, né? A gente Sim. achava assim, fé sempre tive, sempre tive. A minha mãe, inclusive, tinha muita fé, era uma pessoa muito de Deus, assim, Uhum. sabe? Uma pessoa que estava sempre ajudando os outros. Como eu te falei, eu lia a Bíblia desde criança, sempre. Sim. Só que não tinha essa intimidade com Deus que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento do mundo espiritual. Sim. Então, que existe o bem e o mal, inclusive. Hoje eu vinha lembrando no caminho de algo assim sobrenatural, como Deus fala com a gente, né? Nessa época bem difícil aí, a minha filha, ela tinha 4 anos. Ela tinha vindo do balé, estava lá, sentadinha na cama dela, com a roupinha do balé. Ela abriu a cadernetinha da vacinação dela e ela falava, ali era o Espírito Santo falando, através da boca dela. Foi algo assim, eu fiz um vídeo, mas perdi, não tenho mais, mandei para minha irmã. Uhum. Ela também sente muito ter perdido esse vídeo, sabe? Porque ela falava da luta entre bem e o mal. E ela falou muitas coisas, eu não lembro tudo, Sim. mas o que eu lembro bem é que ela falava. Ela não falou a palavra luta, mas ela falava do bem e do mal, e no final ela dizia: E eu vou tirar o mal da sua frente. Uau. E estava acontecendo algo nesse momento, né? Essa luta toda. E de vez em quando, assim, ela dizia: Mãe, tem um anjinho perto de você. Mãe, tem um anjinho ali. Daí eu olhava e falava: Mas onde? Então, eu estava sendo protegida de alguma forma. Eu sei que Deus sempre esteve comigo, mesmo nos momentos difíceis, momentos que eu não estava como deveria estar com Deus, mas Sim. Ele estava ali. Então, eu tenho certeza que Ele me sustentou até mesmo nesses momentos. Então, por isso que eu estou aqui hoje para Sim. contar o testemunho, né? É muito forte, né? Porque a Muito gente forte. Ninguém falava sobre isso lá em casa, que nem imagina, sabia luta bem e mal, né? Com né? certeza foi usada, né? Foi usada pelo Espírito Santo. Sabe que eu tô terminando de escrever um livro. E até eu estava comentando com um pastor semana passada que tem uma parte do livro que onde eu sofri um acidente, enfim, na adolescência. E eu fiquei 3 dias em coma. Eu tinha 13 anos. Sofri um acidente de bicicleta, fiquei com a cabeça praticamente aberta, enfim. E cheguei no hospital sem esperanças, assim. Eu lembro até na época, eu conto no livro que meu pai teve que pegar um médico particular, enfim, a gente sempre foi de família muito humilde, né? E o médico disse, ele falou, olha, do jeito que ele chegou, do jeito que ele está aqui, nos aparelhos, que eu fiquei na UTI, enfim, ele falou, olha, a gente vai fazer o que dá para fazer. Mas assim, mais de 30 anos de experiência, não vou te trazer esperança nenhuma. Né? Minha mãe apavorada. E depois de 3 dias em coma, não era coma induzido, era coma, estava morto. E depois eu lendo essa parte do livro, falei, Jesus ressuscitou Lázaro, né? E eu nem tinha, tipo assim, né? Conto ali no livro e tal, que é um testemunho, enfim.
E eu disse, cara, Deus me trouxe a vida 3 dias morto, literalmente, assim. E aí o médico disse, se por um milagre ele voltar, ele vai ficar com sequela, vai ficar vegetando, porque eu tinha perdido muito sangue, o sangue tinha subido para a cabeça, enfim. E ele falou, e se ele voltar à vida, vai ficar, tipo, vegetando, assim, vai ficar, tipo, literalmente louco. E aí a minha mãe não era cristã, né? Por isso que eu digo assim, o Senhor, ele age na fé da pessoa, porque quando a Bíblia diz assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, não é placa, não é a nossa teologia, não é placa, igreja, exatamente. É Deus. Quando ele fala assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e a minha mãe aqui, não sei se para lá tem essas coisas de procissão e tal, aqui tem o Caravaggio, né? Nossa Senhora de Caravaggio. Muito de tudo e a minha mãe todos os anos ia, meu pai a pé, enfim. E eu tinha 13 anos. Uma vez ali em Farroupilha, né? E aí a minha mãe, ela disse assim, ela usou a fé dela e ela disse, Deus, se tu trazer vida ao meu filho novamente, no próximo ano ele vai levar uma vela do tamanho dele. E foi a fé dela, não foi a religião, não foi o evangelho. Não foi a vela, não foi... Exatamente, foi a fé. E Deus agiu, e era aquilo que ela cria. E ela disse, se o senhor trouxer vida ao meu filho de novo, eu vou fazer essa promessa. E ele vai levar, no próximo ano ele vai levar uma vela do tamanho dele, vai a pé com nós caminhando, e é um pouco longe, né, daqui a Farroupilha, enfim. Sim. E, enfim, e aí literalmente Deus soprou o fôlego de vida novamente em mim. Glórias a Deus por isso, né? E aí, eu lembro que no outro ano eu fui, nossa, foi terrível, assim, uma vela grossa, assim, eu falei, meu Deus, não entendia nada, com essa vela mesmo. Era adolescente, fui, enfim, aí eu falava, mãe, isso aqui tá pesado, não, tu vai levar. E foi difícil, a gente parava, não, a gente vai parar aqui, tu vai tomar uma água, mas você que vai levar. Ela fez que era você que ia levar, era você e que aí tinha. E aí eu tava, enfim, nessa parte do livro, escrevendo e tal, e aí, que nem a gente fala, né? A gente passa alguns processos, mas o Senhor, a Bíblia fala que Ele nos guarda, Ele já tem o plano antes do ventre da nossa mãe, né? Sim. E, tipo, 13 anos de conversão, mas com todas essas histórias, todo o testemunho que eu tenho, eu vejo que há muitos anos, até a minha mãe também teve complicações na época, enfim, e a gente vê o cuidado de Deus, né? A gente fala assim, não, agora eu me converti. A gente fala, não, mas com o entendimento que a gente tem, se a gente for olhar para trás, a gente vai ver, não, mas quantas coisas eu já passei, né? Você contou o testemunho ali da sua filha. Então, assim, com certeza tinha anjos guardando do mal, guardando às vezes da morte, muitas vezes, e às vezes a gente não entende, né? A gente fala assim, não, agora eu tenho tanto tempo de caminhada com Cristo, agora, não, a nossa caminhada com Ele já é... A gente está vivendo isso agora, né? Da mãe, né? Eu acho que Deus então, assim, é sobrenatural, né? E quando eu comecei a escrever esse livro, eu falei, Deus, mas para que isso? Até eu tenho um áudio de um amigo que foi quem me levou para a igreja, quem me apresentou Jesus. Eu mandei uma parte do capítulo lá que fala da história dele e tal. Foi uma pessoa, uma ferramenta realmente usada por Deus, assim. E ele me mandou um áudio, tipo, chorando, assim. Ele falou, bom, não conseguia nem falar, né? Ele falou, meu Deus. E aí o Espírito Santo falou, é esse objetivo que eu tenho com esse livro. É através da tua história, do teu testemunho, que vai alcançar e as pessoas vão ser tocadas. Então, assim, isso foi só um trecho que ele mesmo presenciou. Então, imagina outra pessoa lendo, né? Então, eu sinto que realmente é muito inspirado, assim, por Deus, né? Além de ser a minha história, enfim, né? De todo esse trajeto, enfim, todos os capítulos, os textos são citados, os versículos, né? Eu trouxe para dentro da Bíblia, enfim. Sim. Mas resumindo, né? A gente fala assim, Deus ele é maravilhoso, né? Eu sempre digo assim, por que eu demorei tanto para conhecer esse amor, né? Eu também falo isso. Porque eu vivi uma vida... Por que começou tão tarde? Mas hoje eu já entendo também. Hoje eu já sei até o porquê também. Há um propósito, né? É um propósito. É que nem eu digo... Às vezes eu falo assim, eu tinha amigos que eram cristãos, na época até eu sempre trabalhei com produtora, viajando no Brasil, acompanhando alguns artistas, eles falavam, Thiago, olha o dom que você tem que tocar na igreja para Jesus. Eu falo, Jesus, quanto é que vocês vão me pagar para tocar na igreja? Não tinha discernimento nenhum, né? Claro. E hoje eu falo assim, por que eu não ouvi? Por que Deus não me tocou aquela época, enfim?
mas tudo há um propósito, né? Eu precisei passar por todas essas coisas para hoje poder Pra ter o ministrar testemunho, vidas. né? Porque Exatamente. se a gente conta só a parte boa, não é assim aquele testemunho, né? Eu acho que é através dessas dificuldades que a gente exalta ainda mais o nome do Senhor, porque se tudo fosse muito fácil, seria nós, talvez, né? Sim. Não teria, assim, não teria como falar foi Deus, né? Porque não passou dificuldade. Teve momentos assim que eu dizia para Deus, só um milagre. Nesse momento difícil, aí eu falei para Deus, eu falei só um milagre, mas eu não estava crendo no milagre. Sim. E ele operou o milagre. Então, é o testemunho. Ele é especialista nisso, né? A gente Ele fala, é Deus, até aqui, e ele espera, né? Ele falou, não, vou esperar até onde tu acha que dá. Agora, tipo, não deu mais. Agora é a minha vez de atuar, né? Que é que nem eu falo, a gente precisa fazer a nossa parte e depois Deus faz a dele. A gente faz aqui é o natural. Por isso que eu sempre digo assim, as minhas orações é sempre assim, Deus, age no meu natural com o teu sobrenatural, né? Sim. E é isso, eu tava te contando do projeto ali, é literalmente assim, falei, meu Deus, não tem como, assim, eu estar com essas pessoas envolvidas no projeto, onde não existe recurso financeiro, né, para as pessoas serem remuneradas, e as pessoas literalmente estão entregues, assim, falou, Thiago, tô contigo, eu tô sentindo uma paz, assim, no meu coração. Então, assim, Bênção, né? é muito bom viver isso, né? Muito. Porque, a gente não quer algo diferente, né? não tem. não Depois quer. que a gente prova, fala assim, não tem como ficar Dessa longe, presença, né? Não tem como, né? Não tem como. Dificuldades a gente passa, Vem algumas lutas a gente passa, mas fala assim... tentando afastar até mesmo do propósito. Mas a gente diz, né? Eu tenho pra onde correr, né? Sim. É o que nos conforta, né? Fala assim, Deus, não tem mais o que eu fazer nesse negócio aqui, agora... Estende a tua mão aí, faz um milagre. E aí é onde ele vem e opera, né? E fala assim, meu Deus, Deus é tremendo, Exatamente. Ele é maravilhoso, então toda honra e toda glória são dadas a ele, né? Não é pela força do nosso braço. Inclusive, nessa fase aí, eu já li a Bíblia, né? Desde criança, como eu te falei. Não entendia muito, mas já lia, né? A minha mãe era... como eu falei, de outra denominação totalmente diferente, Sim. mas ela todas as noites, todas as manhãs fazia oração, lia a Bíblia. Muitas orações repetidas, que era o que mais... Ela era de muita fé, assim. Mas exercia a fé, né? Sim, sempre tive muita fé, sempre... Então, nesse momento, eu gostava de abrir porque eu não conhecia muito a Bíblia, né? Eu lia aquilo que... Sim. Né, vinha, enfim. E nessa fase difícil, eu costumava abrir e o que vinha eu lia, né? Sim. Eu pedia para Deus, Deus me mostra, revela, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E ele respondia, realmente. Então, falava muito comigo, fala muito comigo até hoje. Eu acho que é interessante deixar assim para as pessoas, Jeremias 33:3, que diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou coisas grandes e firmes que tu não a conheces. E nessa fase difícil eu pedi para Deus me revelar coisas ocultas e aquele momento difícil que eu estava vivendo, né? E realmente Deus revelou muita coisa. Teve momentos que eu me perguntava, Deus, mas por que isso? Chegou assim passar, era como se fosse um filme na minha frente, sabe? Sim. Teve um dia que, assim, eu comecei a orar e só vinha para mim um terreiro. Era um terreiro mesmo. Era esse terreiro de macumba, sei lá do que, né? Então, foi um laço armado. Tudo foi muito bem planejado, mas ele faz como diz aquela história, ele faz a panela, mas ele nunca conseguiu fazer a tampa, né? Ele nunca consegue encobrir. Quando Deus vem... E assim, quando Deus entra no barco, o resto todo tem que sair. O que não presta vai sair. Exatamente. Realmente sai, para não voltar nunca mais, sabe? Então... Essa palavra, assim, é muito importante para mim. E, inclusive, eu queria contar tudo nesse livro, mas não era o que Deus queria, não era possível. Sim. Então, ia ter que falar muita coisa, inclusive até de obras ocultas,
arma forjada, muita coisa que expõe também pessoas que, enfim, acho que Sim. não era o que Deus queria também, porque o caminho dele é outro, né? A gente acha às vezes que é o melhor, Sim. mas Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Então eu consegui colocar nenhum louvor eu consegui colocar Jeremias 33:3 eu consegui citar em um louvor. Então, ele me deu estratégias muito melhores, muito maiores, né? Sim. Então, ele sabe o que é melhor para nós. E eu consigo contar, de certa forma, mais sutil. Mas o Sim. testemunho está aí, né? Para quem... Até para não agredir, né? Não É, agredir, às vezes, as pessoas, né? Enfim. sim, não é o que Deus quer, não Sim. é... Às vezes, não é pela nossa força, né? Não é pelo nosso entendimento, é pelo entendimento dele, é por aquilo que ele... né? Então... aquilo que eu sempre digo, né? Deus, ele não age na necessidade, né? Ele age na nossa fé. Ele nunca vai agir na necessidade de ninguém, porque tudo tem um propósito, né? E quando a gente fala no mundo espiritual, isso é uma coisa que a gente tem que aprender com Satanás, porque eu sempre digo assim, isso todo crente teria que aprender, porque Satanás, ele sabe o destino dele, né? Não tem mais volta, e ele não desiste. Ele não desiste, ele não para. Verdade. E a gente também sabe a gente sabe o nosso caminho, sabe que a gente vai viver na eternidade, e às vezes a gente quer largar tudo. Às vezes a gente desiste das coisas que Deus nos mostra. Às vezes, tem pessoas que acabam desistindo da própria vida, né? Eu conheci já pastores que acabaram tirando a própria vida, enfim. E eu sempre digo assim, isso a gente tem que aprender com Satanás. Ele é persistente, além de ele saber o caminho dele, que não vai ter mais volta, o destino, o fim dele é aquele, né? E ele não desiste. Ele continua lutando, fazendo e assim, com toda a sua força, né? Com todos os recursos que ele tem, né? E ele usa as pessoas que estão com ele, né? Exatamente. Aquelas pessoas que escolheram a ele. E a gente sabe o caminho, nosso destino, que é glorioso, e às vezes a gente desanima, às vezes a gente acaba murmurando, enfim. Então é aquilo que eu sempre digo, às vezes, isso a gente tem que aprender, né? De ser persistente na palavra e estar atento, né? Uma coisa que eu achei muito legal que você falou ali em relação às composições, que eu perguntei se tinha algum ritual assim, tipo, não, eu tenho o meu cantinho lá, meu quarto de guerra, que eu vou me concentrar. Também, mas nem sempre mas são assim, coisas bem aleatórias, né? Às vezes, eu tô lá num culto, Deus falou comigo, eu tô lá, sei lá, às vezes cozinhando em casa, tô fazendo na rua. Então isso nos mostra o quê? A gente tá atento, né? À voz do Espírito Santo. Isso. Porque é aquilo que eu digo assim, quando Deus falou com tantos profetas, com tantos nomes da Bíblia, né? Com Abraão, com Noé, foi uma palavra só, né? Sim. Noé, tipo, é o maior exemplo para mim de fé, assim, de 100 anos construindo algo que sem probabilidade nenhuma. Ninguém acreditava. Falou, não, Deus, o senhor tá ficando louco, vou construir algo que para quê? Né? E foi uma palavra. Deus falou, né, tu vai lá, vai fazer. É a obediência, assim. né? É a obediência. E assim como Abraão, que já é algo um pouco mais específico, né? Tipo, ele recebeu uma palavra para sacrificar o seu filho, ele pegou, criou o holocausto, foi, e no último momento Deus falou com ele novamente, falou, opa, Abraão, não faz isso. Então, tipo, às vezes a gente recebe essa palavra, mas eu tô fazendo, Deus mandou, mas aí às vezes foi para aquele tempo. Ele pode mudar os planos, pode mudar. Né? Não, mas Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Não, não é isso. Abraão, Deus, vai lá e faz. E ele era um teste, estava né? cumprindo. Se ele fosse lá, ele podia ter ido, sacrificado, matado seu filho e pronto, cumprir aquilo que Deus me deu. E realmente foi Deus que falou. Sim, só que não era isso, só que né? chegou numa parte do processo que Deus falou novamente. Falou, opa. Então, assim, isso me chamou muita atenção quando você falou assim, não, às vezes eu tô em tal lugar, que tipo assim, não, Deus me dá as canções quando eu tô em tal lugar. Então, assim, se eu estiver na rua, eu tô desligado, não tô prestando atenção, às vezes o louvor tá tocando ali no carro. Eu falei, opa, Deus tá falando comigo. Às vezes estou no estacionamento parado, sei lá, passa a gente comentou outra vez também, né? Sei lá, do mendigo, das compras e tal. Claro. Às vezes, tô desligado, não, vou escrever quando eu estiver naquele meu canto. Então, a importância de a gente estar
em comunhão realmente, né? Porque o Isso, Espírito ouvir a Santo ele voz habita em dele, nós, né? né? Mas está atento, né? Sim. E isso é muito legal, isso é muito forte, assim, porque às vezes a gente tem esses clichês, né? Esses rituais, tipo assim, não, eu vou compor quando eu estiver lá no estúdio, quando eu estiver com o meu teclado, quando não sei o quê. E a gente perde muitas coisas, A né? religiosidade é isso, né? É um padrão. Padroniza, E Deus exatamente. não é padronizado, assim. Ele é único, mas ele age de várias formas. Ele é onipotente, né? Ele pode usar quem ele quiser, ele pode fazer. Não, existe N maneiras, né? Que ele Sim. vai falar conosco, então. Tu lembra dessa história, Rita, que tu contou na outra vez? Conta pra gente. Achei muito. Sim, que eu estava no supermercado, né? Eu estava no Isso. supermercado e assim, como é bom quando Deus fala com a gente, sabe? Assim, é aquela conexão. Eu fiquei muito feliz assim que Deus falou comigo lá dentro do supermercado. Sim. Eu estava passando pelas cestas básicas ali, né? Já tinha passado. Olhei assim, passei, mas eu senti algo muito forte que eu tinha que levar uma cesta básica. Aí até a minha filha, mãe, pra que isso? Ela falou, porque nunca me viu comprar uma cesta básica, a gente vai lá Sim. ou se a gente vai doar alguma coisa pra alguém, nunca peguei uma cesta pronta assim, né? Tu vai lá, compra, alguém precisa de leite para um bebê, sei lá, alguma coisa que tu vai ajudar na igreja, onde for. Sim. Tu vai lá e pega, mas nunca peguei uma cesta básica, assim. Aí ela ficou, mãe, mas pra que isso? Eu disse, Lara, não sei. Eu falei, Lara, eu não sei pra quê, mas eu senti, Deus falou comigo que eu tenho que comprar, eu senti de Deus que eu tenho que levar. Então, fui lá, peguei, voltei com o carrinho, peguei a cesta básica, mas eu achei, assim, que seria durante a semana, né? Que alguém ia precisar lá na minha cidade, porque eu nem estava na minha cidade, eu estava em Vacaria, não era na minha cidade. Aí, a gente fez as compras, saí lá fora e, inclusive, Deus é tão maravilhoso, assim, que eu nem precisei tirar o que estava lá na frente, né? Porque a cesta básica ficou lá no finalzinho. Sim. Tava fácil de pegar. Aí chegou um menino e pediu, né? Pediu se eu poderia ajudar com alguma coisa. Aí pronto, entreguei a cesta na hora ali para ele. Então, Deus é maravilhoso. Aí a Lara ficou, mãe, eu não acredito, ela falava, sabe? Sim. Então é o nosso testemunho também para eles, assim, né? Porque assim, eles estão nessa caminhada também, estão conhecendo, assim como eu tô conhecendo, que eu não tenho assim um conhecimento, mas não tenho muito, mas eu acho assim que pelo pouco tempo, Deus já fez muita coisa, já me mostrou muita coisa. Nossa, 5, 6 anos, né? Então, E é um processo, Deus é né? maravilhoso. É uma caminhada com Deus, né? E creio que muito mais Ele pode fazer, muito mais Ele pode operar nas nossas vidas, né? E é um processo, né? Que nem a gente fala, até a volta dele a gente vai ser aperfeiçoado cada dia, né? Mas a gente precisa resplandecer quem ele é, né? As pessoas precisam enxergar na gente Cristo, né? Sim. E não assim, como a gente estava conversando antes ali, tipo, em cima do altar, ministrando, sei lá, pregando, trazendo a palavra, mas no dia a dia, né? Tipo assim, como a tua filha viu, falou, meu Deus, minha mãe está fazendo isso. Com certeza, quando ela estiver maior, Sim. Os é filhos vida fazem dela, o que né? os pais fazem, né? Isso aí, com não certeza. adianta. Então a gente tem que ser inspiração, né? A minha filha tem... A Rani, ela tem 2 anos, eu comprei um microfone, até tem uma vizinha nossa que tem é uma caixinha pequenininha assim, até com os efeitos e tal, e um microfonezinho sem fio. Aí um dia ela tava ali brincando e tal, eu tava escutando de casa. E aí acabei comprando na internet para ela. Nossa, ela passa o dia com aquilo lá. Aí, às vezes minha esposa põe algumas musiquinhas lá da Bíblia, enfim, e ela vai na frente lá e fica, né? E ela tem 2 anos, né? Então, às vezes ela vem, até quando ela entra no estúdio, ela fala, né? pai, hoje eu vou gravar um podcast. Ela tem 2 Olha anos. que amada. Então, assim, a gente tem que ser inspiração, né? E assim para as pessoas, né? Porque a religião nos ensina a falar da Bíblia, né? Sim. Agora, o amor de Cristo nos ensina a falar dele e pregar com a nossa vida, né? Ministrar, que nem eu digo assim, a maior pregação o nosso testemunho, né? Se for preciso, a gente fala da Bíblia. Sim. Porque mas as pessoas... a gente tem que carregar um pouquinho daquilo que ele é, né? Que a Bíblia diz que a gente foi feito imagem e semelhança dele, né? Então, se a gente é imagem e semelhança, a gente tem que resplandecer essa glória, né? As pessoas olhar para nós e dizer, nossa, eu quero isso. Falei, como né, a gente fala assim, passei tantos processos, e as pessoas olhavam e falaram, meu Deus, a Rita hoje está na igreja, nossa, está vivendo isso, meu Deus.
É impactante às vezes, né, para as pessoas. Exatamente. Para nós, né? É que nem eu digo, para nós mesmo. Eu sou um testemunho vivo, né? Primeiro ele é para nós mesmo, o nosso testemunho serve para nós. Às vezes até ali no Instagram, mexendo ali, eu vejo algumas coisas assim, né, que alguns dias nós temos que contar o nosso testemunho para nós mesmos. Exatamente. Nos dias difíceis, realmente, eu lembro de tudo e penso, não, né, eu não posso parar agora, não posso desistir agora, né, porque é isso. E Rita, das tuas composições, assim, tem várias composições, enfim. Acho que você me perguntou quantas e eu acabei não te falando ali. Eu vou deixar então tu responder e depois eu quero fazer uma outra pergunta em relação a isso, enfim. Tu tem ideia? Tu tem um caderno? São folhas no celular? Muita coisa no celular. Olha, não tem também muita no que eu ver pela frente. Sim. Assim. Só não escrevi nas paredes ainda. Descontrair um pouquinho, né? Mas é caderno, agora às vezes no próprio celular, né? Porque aí eu posso mais fazer prático, em qualquer né? lugar, né? Então, até dentro da igreja, se vem uma ideia ali, né? Deus fala comigo, uma frase às vezes, né? Como eu te falei, às vezes é uma frase. Às vezes, se eu não posso compor naquele momento, eu procuro colocar aquela frase, pelo menos. E às vezes eu estou ouvindo um louvor e dentro daquela melodia vem uma composição nova. Só que depois a gente acaba trocando lá a melodia, enfim. Mas às vezes é uma melodia que chama mais ali a minha atenção naquele momento e eu começo a compor. Então, varia muito, né? Então, e tu tem uma média, assim, de quantos louvores tu já tem? Uns 42, 43 agora. Que eu já acabei dá alguns discos, né? Já acabei compondo mais algumas. Até eu fui convidada para levar uma palavra, que eu sou líder do grupo de jovens da igreja lá, né? Sim. E aí teve agora o pré-retiro. A gente vai ter o retiro dia 1º e dia 2 de março. Sim. E aí eu fui levar uma palavra e veio muito fortemente para mim a mulher do fluxo de sangue. Sim. Então, aí levei essa palavra, contei um testemunho, acho que mais contei testemunho do que... Porque realmente eu falei para eles, olha, eu não sei pregar, eu não... Né, sim. Eu não tenho teologia, não... Mas assim, eu me vi muito naquela palavra também, sabe? Me vi muito assim. Sim. E contei o testemunho e, olha, não tem explicação, Deus é maravilhoso. Porque a nossa luta é desde sempre, eu acho, né? Principalmente falam muito isso, e acho que hoje realmente testifica que pessoas que têm um chamado, elas passam muito mais do que pessoas que... cada um vai ter um processo assim, né? para chegar, né, onde Deus quer, né? Assim ainda é a nossa terra prometida, como né? você falou, né? No teu caso ali, né, o que tu passou. Então, eu creio que é assim, né, para que a gente possa contar o testemunho, a gente vai passar muitas coisas, porque daí a gente vai poder dizer, Deus fez. Porque tem muita gente que nem crê, porque tá tudo bem, sempre, ou pensa, né, que tá tudo bem, mas vai só levando daquele jeito. Não há mudança, não há nada de novo. Exatamente. Não passou nada também, ou talvez passou algumas coisas, mas enfim, a gente não pode julgar, não pode, né? Mas enfim, eu acho que o testemunho vem através do que a gente passa. Mas aí eu falei, né, também lá, que sempre tive essas dificuldades, assim, algumas dificuldades, porque quando eu nasci, né, o meu irmão mais velho que eu, né, ele tinha nascido com câncer. Então, quando ele faleceu, com 6 anos, eu tinha 3 anos. Então, até os 3 anos quase não tive mãe também. A minha mãe não... Então, muitas coisas que eu vivi, sofri depois, né, eram traumas da infância, relacionado a isso, né? Então, eu me vi muito nessa palavra ali, sabe? Traumas que eu vivi, coisas, né? E Deus restaura realmente, Deus cura, né? Porque ela recebeu a cura. Então, ali falei anteriormente sobre algo que Deus curou na minha vida, assim como Ele curou essa mulher, Ele cura qualquer um de nós, né? Desde que nós estejamos abertos para receber, né? Para receber a cura, para receber e abrir as portas do nosso coração para Ele, né? Então, eu me vi muito naquela palavra também. E hoje se fala muito em prosperidade, né? Dê uma oferta tal que Deus vai te dar isso. E
Porque tem pessoas que são muito prósperas e não são cristãs, não vivem, apenas vivem uma vida honesta, digna, buscam, lutam por aquilo. E assim como tem pessoas cristãs que tipo, ficam esperando, não fazem nada, não fazem o natural e querem que o sobrenatural aconteça. Porque aquilo que eu sempre digo assim, a religião e o evangelho, eles vestem a mesma roupa, mas eles não têm o mesmo caráter. Verdade. Né? Porque hoje todo mundo põe gravata, põe terno e sou crente, só que não condiz, a vida deles não condiz com isso, né? Sim. Não vivem. Então, assim, eu fui liberto da religião há alguns anos atrás. Eu vivia, tipo assim, eu tenho que fazer tal coisa para Deus me dar isso, eu tenho que me sacrificar nisso para Deus fazer aquilo. E assim, tudo que a gente faz achando que é por mérito nosso, a gente anula a obra da cruz, né? Sem dúvida. Embora, que nem a gente fala, a graça é de graça, mas nos custa tudo, né? Não é? Às vezes Verdade. tem gente que prega a graça, não, tu pode fazer isso, depois pede perdão. A graça, ela é de graça, o preço já foi pago, mas ele nos custa tudo, né? Eu digo assim, Deus, ele não quer muito da gente, ele quer tudo. Né? Não tem como servir a dois senhores, o que a Bíblia fala, né? Então, isso é fato, assim, eu sempre digo, a religião e o verdadeiro evangelho, eles vestem a mesma roupa, se vestem de crente, né? Falam como crente, né? Às vezes mudam a voz para falar, mas ele não tem o mesmo caráter, né? Isso a gente vê muito, né? Por aí, infelizmente. Sim. Então... E como eu te falei ali, né, sobre essa palavra, porque ela recebeu, eu creio assim, né, como ela era apontada, né, por aquilo que ela carregava, que não era algo bom, era visto como algo impuro na época, e ela recebeu uma nova identidade, porque as pessoas a rejeitavam, apontavam ela por aquilo que... Sim. Por isso que ela viveu naquele momento, né, que ela sofreu, né? Então, e ela recebeu, creio assim, que ela recebeu uma nova identidade, como eu me vejo, porque hoje eu tenho algo que Deus me deu. Deus curou algo e me deu algo novo, que é uma nova identidade em Cristo Jesus. Sim. Hoje o que me identifica é... A Rita Sequinel hoje é compositora, é diferente. Então, Deus me deu algo novo. Deus me deu, como eu te falei, recebi como um presente. E uma identidade algo... dele, né? Sim, algo que vem dele. Isso, exatamente, que vem dele. Nem você falou, tipo, se fosse por mim, tipo, às vezes, não, jamais pensei em fazer, imagina. Não, eu tentei uma vez, assim, a gente até fez um trabalho com a Karine, ela falou, agora eu quero que os alunos, cada um, escrevam uma música. Sim. Né? E eu, simples sinceramente, assim. não gostei de compor naquela ocasião, sabe? Porque ainda não era algo de Deus, assim, né? Foi um trabalho de aula, digamos, né? Uma incumbência do professor, Sim, né? foi. Aí, tá, ela me ajudou um pouco lá, fizemos, mas eu queria cantar e eu tive que usar 2 aulas para escrever. Né? Então, no momento, assim, eu pensei, não é para mim mesmo, enfim, não gostei de compor. Inclusive, a minha filha compõe também, e ela foi assim, ela começou a compor antes de mim, que aí quando fizemos esse trabalho, ela continuou compondo. E eu não gostei de compor. Falei, não quero mais compor. Mas quando Deus me deu, então foi algo assim natural. Então, quando é um dom de Deus, quando é o que Ele quer de nós, como eu te falei, flui naturalmente. É diferente, por isso né? Flui natural, assim, é rápido, é fácil, porque não vem de mim, vem dele, né? Então, a gente é só um instrumento usado por Deus, né? E precisa ter essa naturalidade, né? Eu comento às vezes também, muitos anos atrás eu congreguei numa igreja durante 2 anos. E eu ministrava, enfim, e durante esses 2 anos eu nunca tive paz em cima do altar. Porque era uma incumbência do pastor, na época, tem que subir, tem que fazer um louvor assim, depois outro assim e outro assim, e eu vou subir para pregar. Então o louvor era para abrir o culto, enfim, não tinha... E eu já vinha de um outro berço, né? Já vinha de uma outra linguagem, de realmente ministrar, enfim, de deixar o louvor fluir, né? Sim. E essa naturalidade, assim, é como eu falo, às vezes é algo que tu pode até querer aquilo, saber que às vezes é de Deus, mas quando você tem uma incumbência do homem,
fica diferente. Nem você falou, tipo, não diferente. consigo escrever, não Não vinha a ideia. a pessoa não tá sabe, esperando foi- que eu faça algo de mim e realmente, de nós não vai sair nada. Até ficou assim mais ou menos, mas Sim. muitas palavras, aí ela me dizia, vamos encaixar essa palavra, vai ficar, né, vamos Sim. fechar com essa palavra. Diferentemente que agora é eu e Deus, é só eu e Deus, então é algo assim que veio de Deus, né, algo que... E algo que é como eu digo, e com certeza são músicas que vai tocar as pessoas, que vai transformar, porque hoje tem o gospel se tornou um mercado, né, que tá, Sim. tipo assim, é uma mina de dinheiro, né, literalmente, todo É, mundo sabe verdade. disso. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas os louvores antigos, hoje parece que não é a mesma coisa. Não que não tenha, mas antigamente, tipo, nascia de sei lá, de uma fase da vida, Sim, de que é joelho, de oração, de um Sim. preço a ser pago, não como a gente fala, não é uma troca, Deus, eu vou fazer, o Senhor me dá, não. Mas nascia de lágrimas, né? De um coração contrito, quebrantado na presença de Deus. E hoje a gente não sabe, tem compositores que às vezes famosos que estão escrevendo lá, tipo, eu vou colocar esse refrão porque vai vender meu disco, vai vender meu DVD. Então assim, é música cristã, a gente não sabe onde é que está o coração do compositor. Já ouvi falar assim de alguns que compõem de tudo. Eu acho que daí não... Tanto é que tem compositores seculares que trabalham com a gente no estúdio que escrevem música gospel. Pois é. Tenho 3 compositores que escrevem para Gustavo Lima, para cantores aí famosos do secular, que já falaram, Thiago, a gente tem algumas composições gospel, o dia que tu precisar, nos avise. E tipo, eu já ouvi as guias, já olhei e falei, meu Deus, não tem inspiração, mas tem letra, tem conteúdo, muito mais que coisas que está sendo tocado hoje dentro das igrejas. Eu falei, e agora? Até onde isso vai chegar? Então, imagina os compositores, onde é que está o coração deles? Eu não sei, quem sou eu para falar? Sim, claro. Né? Então, assim... Mas é aquilo que você falou anteriormente, que não dá para servir a 2 senhores. Se você está... sei lá, né? Tá Exatamente. compondo. Mas hoje, assim, Rita, eu digo, eu acho que... tem pessoas que estão cantando músicas de pessoas que nem sabem quem são. Tem músicas que estão estouradas no mercado, eu sei porque tem alunos que às vezes chegam aqui e falam, Thiago, eu quero tirar essa música. Tá todo mundo tocando, a gente vai tocar lá na igreja. Daí, às vezes eu nem sei que música que é. Tá, mas quem que é? Da fulana. Tá, mas quem que é essa cantora? De que igreja que ela? Quem que é o pastor? Da onde que ela vem? Quanto tempo ela tá? Tudo isso tem que Entendeu? ser levado então, assim, em conta. Hoje é muito fácil, eu posso escrever, tem gente, cantores secular que estão gravando gospel e as músicas estão rodando. Sim. Fulano se converteu. Não. Muitos gravaram música gospel porque fiz meu DVD gospel e assim vai, né? Não teve o processo da conversão, né? Porque é o Espírito Santo que vai convencendo e vai tirando. Exatamente. Né? Aquilo que não vem dele, ele vai... Então, assim... coisas que importavam. É só o Senhor que esquadrinha o nosso coração, né? Tem um dos louvores também que fala isso. Que coisas que importava para mim hoje já não importa mais. Sim. Aí tem uma parte que diz que não sou mais a mesma e que bom que já não sou mais a mesma. Então, porque realmente hoje eu estou assim uma fase com Deus que eu não quero, só quero andar para frente com Ele, né? Sim. A gente não é tão bom, mas a gente olha para trás e fala, meu Deus, já não sou aquela coisa ruim que eu era. Sim, né? com certeza, bem isso. Não tô como eu quero estar, mas eu olho e falo, meu Deus. É um processo aquilo que a Deus gente já falou. fez muito milagre, né? Não, imagina, eu assim, em 5 anos, eu acho que Deus fez muita coisa na minha vida, já sabe? melhorou 5, 6 bastante, anos, né? assim, porque eu não tinha nenhum conhecimento, né, nessa área, nada. Então, muita coisa, assim, Deus revelou, muita coisa que é só o sobrenatural de Deus que é capaz de fazer, né? Sim. Então, a gente sempre... não sou eu, né? É Ele agindo, Sim. né? Não é a gente. No a gente início, não é nada, né? Deus é que... No processo, assim, a gente... sempre tem pessoas que Deus usa, né? Um profeta, um pastor, enfim. Como foi, assim, do início da tua caminhada, Rita? Tipo, às vezes tem pessoas que nos acompanham, né? Até eu comentei do meu livro ali, tem o Robson, né? Que foi quem me apresentou o amor de Jesus, foi uma pessoa, para mim, muito fundamental. Literalmente, assim, foi Jesus na minha vida. Um cara que realmente eu olho para ele e eu vejo Jesus. Não tem como falar de outra forma, assim. Um cara que... Ele fala, eu fiz por você o que eu faria por qualquer uma das minhas filhas. Um cara que tipo, me acolheu, me levou para casa dele e realmente me serviu, assim, num tempo muito difícil da minha vida, quando eu decidi largar tudo da noite.
Sim. É um processo muito difícil de ter passado fome, sem ter recursos financeiros. E foi um cara que Deus falou, tu vai ter que cuidar desse cara aí. E me levou, literalmente, me levou para dentro da casa dele, me sustentou. E assim, foi um pai para mim. E até hoje, então, Deus usa dos meios dele, né? Claro. Tu teve alguém desde o início da tua caminhada que falou assim, não, agora eu vou seguir esse caminho. A gente precisa, né, estar em comunhão, né, que é o que a Bíblia nos ensina, né? Jesus Sim. andou em comunhão, né, com os discípulos. Tu teve alguém que tu fala assim, essa pessoa foi fundamental, tipo assim, a decisão foi minha, mas eu tive alguém que, às vezes mais de uma pessoa, né, no processo, enfim, mas às vezes a gente marca assim, essa pessoa para mim foi, tipo assim, fundamental, foi Jesus na minha vida, né? Sim, a minha irmã, né, que ela já tinha se batizado, já conhecia, ela começou a orar em toda essa situação e me levou, né, para a igreja. Primeiramente, eu fui numa igreja ali mesmo, né, na minha cidade. Também são pessoas assim que depois fiquei um tempo ali, depois senti de Deus que não era para continuar ali, né, que tive até uma visão assim, né, que era em outra igreja, que era para estar em outro local que eu estou até hoje, né? E além da minha irmã, a pastora Beth, né, que foi onde a gente se batizou, que inclusive no dia que eu já tinha decidido me batizar, fazia uns 6 meses, mas eu estava em outra igreja e ainda não tinha acontecido, né? Já faziam 6 meses. Aí eles estavam aguardando uma data, enfim, para isso. E aí teve um momento que Deus falou comigo que não era ali, né? Eu estava lá na igreja e Deus me mostrou a outra igreja. E assim, eu me batizando nessa outra igreja que não é aqui no Rio Grande do Sul, inclusive é em Santa Catarina, onde minha irmã morava. Lá com a pastora Beth, né? Então, é o ministério da tua irmã, não? Sim, a minha irmã, agora ela não está mais lá, né? Ela subiu a serra, mas ela frequentava essa igreja, né? Então, e no dia que eu me batizei, seria só eu. Mas aí meu marido decidiu na hora. Olha só. Meu filho e a minha nora. Meu Deus. Daí foram 4 batismos. Foi na época da pandemia, inclusive, né? A igreja estava fechada, não era nem para abrir, eles abriram só para... Que bênção. E aí o meu filho mais velho também já tinha se batizado antes. Até acho que foi antes da minha irmã, porque quando ele casou, a esposa dele já era evangélica e ele tomou essa decisão e se casaram, né? Então, Deus já vinha mostrando que o nosso caminho era esse, porque estava todo mundo indo. Que bênção. E no dia que eu me batizei, foi um verdadeiro arrastão. Imagina. Olha só, nosso testemunho leva... leva mais pessoas já. Que bênção. Bom demais. E aí, a pastora Jacira, que é a pastora da minha igreja, que inclusive, como eu relatei ali, né? Esse manto azul, que eu vi até conversando com ela depois, ela está sempre orientando, orando, em várias causas por nós, nos auxiliando, né? Aí ela falou que o azul é cura, né? Que era algo de cura, e realmente só testificou o que Deus já havia falado antes, que ele queria curar algo assim para poder usar a minha vida, né? Porque algumas coisas assim nos impedem, né, de andar para frente, nos travam, né? Então, tem coisas que precisam ser reveladas, vir, né, à luz para que sejam curadas. Amém. Rita, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes disso, eu queria que tu deixasse uma mensagem para alguém que está nos assistindo, está te acompanhando, que você falasse algo e fosse usado por Deus neste momento aí. Deixa o Senhor te usar. E aquilo que a gente fala, o evangelho ele é muito simples, né? E hoje as pessoas elas estão sedentas pelo amor de Deus, né? Estão sedentas por uma simples palavra, por um abraço, por um sorriso, por uma recepção. Queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, que vão ver esse vídeo, que elas possam sentir o Senhor falando com elas daqui a pouco. Não sei, deixa Deus te usar aí. Certo. Então, o que eu trouxe hoje aqui eu trouxe assim o fruto, né,
as composições, tudo que a gente falou, isso é o fruto das minhas escolhas, o fruto daquilo que Deus já fez na minha vida, né? Então, eu gostaria de perguntar, assim, que as pessoas fizessem uma reflexão, né? O que você tem em mãos hoje que é fruto das tuas escolhas, né? Fruto das escolhas que você fez. E se isso for bom, né? Se esses frutos são bons, que você continue nessa caminhada. E se esses frutos você perceber que não são bons, que o que você tem, as ações, o que está acontecendo hoje na tua vida não é algo de Deus, não é algo bom, que você possa voltar, que você possa recalcular a rota, retroceder e buscar a Deus, né? Que Ele vai estar sempre de braços abertos para acolher aquela pessoa que se arrepende, que percebe seus erros e que quer uma mudança, né? Sim. E que está aberta a receber algo de Deus, que está pronta para que Deus trabalhe na vida dela, que o Espírito Santo possa trabalhar. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar. Amém. Uau. Isso aí. Que palavras inspiradoras. Gente, então hoje nós estivemos aqui com a Rita Sequinel. Rita, queria primeiramente te agradecer por estar mais uma vez aqui no Wavecast, né? Que sejam outros ainda, enfim. E para o pessoal que quer te acompanhar, como é que eles te acham aí nas redes sociais? No Instagram, Facebook, YouTube, vocês vão ver, vão ouvir muito ainda esse nome, gente. Amém. Então, o Instagram é Rita Sequinel Compositora e o meu canal no YouTube, Rita Sequinel. Amém. Facebook eu não lembro como é que está lá. Mas vamos achar. Acho que é Rita Põe ali Sequinel que vai também. aparecer. Facebook eu não uso muito, é Sim, recente, eu assim. também não. Então, mais Instagram e canal no YouTube ali, né? Amém. Então é isso, gente. Chegamos a mais um fim do episódio do Wavecast. Muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês tenham sido edificados aí por esta palavra, né? Que você possa aí compartilhar para estar também mais perto da gente, que pessoas possam estar ouvindo aí essa mensagem, né? Esse testemunho, essa história, né? De mudança, que é só Deus, né? Que pode fazer. Só Deus. Então, gente, muito obrigado. Se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo também, né? Para você estar cada vez mais perto da gente aí.